Aleluia, santo é o Senhor. Esse é o papel dos filhos de Deus, aleluia, como instrumento na mão de Deus, para levar esta palavra, para levar este áudio, para levar esta mensagem, aleluia, santo é o Senhor. E assim você fazendo, você também já está sendo, você já é abençoado com toda sorte de bênção, aleluia, santo é o Senhor. Já estamos, Senhor, aleluia, sendo abençoado. Então compartilhe, aleluia, para que mais pessoas, aleluia, ouça o evangelho da graça de Deus, aleluia, santo é o Senhor, com todo empenho, com gratidão por Cristo ter feito por nós, aleluia, santo é o Senhor, porque a intenção de alguns fraudulentos vem condenar nós, vem falar que nós estamos fazendo isso por dinheiro. Não, aleluia, santo é o Senhor, é por gratidão, é por amor do evangelho. Isso é a voz do contrário, porque a intenção do ladrão é apenas roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio, aleluia, santo é o Senhor, para que temos vida, e temos vida com abundância. Esta declaração de Jesus Cristo, registrada no Evangelho de São João, ele compara a ação do ladrão, que visa causar dano e prejuízo. Meus irmãos e minhas irmãs, que vós seja um vaso na mão de Deus, para compartilhar, para que mais pessoas ouçam o Evangelho puro da graça de Deus, aleluia, como a nossa própria missão também pega como missão, que Deus vai a te vos abençoar como já sois abençoado, aleluia, santo é o Senhor. Jesus Cristo é apresentado como aquele que traz vida, felicidade e prosperidade verdadeira, aleluia, santo é o Senhor, em oposição às forças que destrói, que tiram o que é bom, aleluia, santo é o Senhor. Então esta mensagem é de confiança, é de esperança na capacidade de Jesus Cristo de trazer uma vida plena a você, meu caro ouvinte, caro, aleluia, caro irmão, cara irmã, aleluia, e satisfação para aqueles que acreditam nele. O amor de Deus, aleluia, por nós é algo que existe desde antes a nossa existência, e que reforça ainda mais a ideia de que não precisamos fazer nada para sermos amados por ele, aleluia. Com tudo isso, não significa que podemos nos acomodar e deixar de fazer a obra de Deus. Pelo contrário, a nossa entrega à obra de Deus é um reflexo do amor que temos por ele, e também é uma forma de expressarmos a nossa gratidão por tudo o que ele fez por nós. Assim, amar a Deus acima de tudo e entregar a nossa vida à obra de Deus é um caminho para vivermos em plenitude na nossa vida cristã, aleluia, e para cumprirmos o propósito que ele tem por nós. Esse é o propósito, é único para cada um de nós. Então compartilhe, divulgue esta mensagem para a honra e glória do nosso Deus, e vós verás a recompensa que o Senhor fará na tua vida. E nós só poderemos, aleluia, fazer isso e chegar a muitas pessoas, que os meus irmãos e as minhas irmãs e o caro ouvinte compartilhar essa mensagem, para que nós podemos proclamar o Evangelho de Cristo e colocar nosso Senhor, nosso Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, aleluia. Essa motivação por trás das nossas ações para o, aleluia, para o contexto da nossa fé cristã, aleluia, santo é o Senhor. Apesar de não, aleluia, haver uma lei, uma ordem que nos obrigue a contribuir, aleluia, financeiramente, mas viver em santidade, compartilhar a palavra de Deus, você já vai ser contemplado pelas bênçãos do Senhor, aleluia, santo é o Senhor. Então dedique, dá crédito desse pequeno áudio, aleluia, santo é o Senhor. Tu verás que Deus começará a te dar entendimento, a salvação vai vir na tua mente, a
através de ouvir a palavra, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Aleluia. Então dedica um pouquinho do seu tempo, aleluia, para compartilhar, para enviar outras pessoas para ouvir a mensagem, aleluia, da graça de Deus, aleluia. E tu verás, aleluia, que são fruto do nosso amor a Deus e a sua obra. Isso significa que a motivação correta para essas ações não deve ser baseada em uma obrigação legal ou religiosa, mas sim em um amor genuíno e voluntário por Deus e por sua obra. Aleluia, santo é o Senhor. Então eu agradeço a vocês que assim o fizerem, e o Senhor já está e abençoará cada um que assim fizer em prol da sua obra e gratidão da sua palavra. Além disso, a nossa justificação diante de Deus não é baseada em nossas ações, mas sim na graça divina. Isso não significa que podemos ser negligentes em nossas atitudes, mas sim que devemos realizá-las como uma forma de expressar o nosso amor, a nossa gratidão por Deus. Aleluia, a citação de Paulo reforça essa ideia ao destacar a importância da fé e do amor como motivador de nossas ações, a vida cristã, aleluia. A questão da motivação por trás das nossas ações e comportamento no contexto da fé cristã destaca que assim como Deus nos moveu com amor, aleluia, esse mesmo sentimento que devemos, aleluia, que deve nos motivar, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, e agir em relação a Ele, a Deus e ao próximo. Aleluia, santo é o Senhor. A religião pode ensinar a fazer obras como expectativa de receber recompensa, mas o verdadeiro evangelho nos ensina a agir por amor e por gratidão a Deus, sem esperar nada em troca. A citação está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 7, destaca a mudança de perspectiva do apóstolo Paulo, que passou a considerar todas as suas conquistas e realizações anteriores como perda diante do amor e do chamado de Cristo. Isso demonstra a importância de ter uma perspectiva correta em relação às coisas deste mundo e colocar o amor de Cristo acima de tudo. Então eu agradeço, meus ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, se vocês, por gratidão a Deus, compartilhar, aleluia, se inscrever, aleluia, o Senhor vos recompensará. A citação também em Efésio, capítulo 4, verso 15, enfatiza a importância de seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso significa que devemos nos esforçar para agir com amor em todas as áreas da nossa vida e crescer em nosso relacionamento com Cristo, com nossa principal motivação. Na verdade, a ideia de um templo físico não condiz com a realidade da nova aliança em Cristo. Paulo mesmo afirmou que nós somos o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Portanto, não é o edifício que torna um lugar santo, um lugar sagrado, mas é a presença de Deus em meio aos seus filhos e filhas. Aleluia. Além disso, a ideia de um templo físico acaba criando uma separação entre o sagrado e o profano, o que é contrário ao ensinamento bíblico, que todos os aspectos da vida são sagrados e podem ser vividos e adorados a Deus, em adoração a Deus. Em vez de nós concentrarmos em um edifício, em uma placa, em um manual, em locais de reunião, devemos nos concentrar em ser a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Devemos estar sempre consciente que a presença de Deus em nós, em nosso redor, é viver as nossas vidas
vida em adoração e a serviço a Ele. Devemos abandonar as tradições religiosas que nos levam a pensar em termos de templo físico, de placa, de manual, de dogmas e de credo, e abraçar a verdade da nova aliança em Cristo, pela sua graça, que nos chama a sermos templo do Espírito Santo. Assim podemos experimentar a verdadeira comunhão com Deus em nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, independentemente de onde estamos, aonde, como nos reunimos. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, enfatiza esse ponto ao dizer: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16. Ou seja, não há necessidade de um prédio, de uma placa ou uma construção para que Deus habite, esteja presente no meio do seu povo. É o corpo de cada cristão, que é o Espírito Santo de Deus habita em vós. É a igreja formada em espírito e em verdade. Aleluia. Além disso, Jesus Cristo também nos ensina em São João 4, verso 21 ao 24, que não é mais necessário adorar em lugar específico, mas sim, aleluia, adorar em espírito e em verdade. A adoração não é limitada em um local físico, mas sim é uma atitude de coração e mente. Por isso é importante, meus irmãos e minhas irmã, que os cristãos abandonem essa ideia equivocada de templo e igreja como lugar físico e compreenda que somos nós, como membro no corpo de Cristo, que formamos a igreja. Aleluia, santo é o Senhor. Essa é a compreensão que nos leva a entender que a adoração ao serviço de Deus deve ser realizado não apenas dentro de um prédio ou salão ou de uma placa, mas sim em todos os aspectos da nossa vida. Aleluia. E por isso, quando o apóstolo Paulo se refere aos cristãos como edifício de Deus, ele, aleluia, santo e Senhor, está falando sobre a igreja como um todo, composta por todos os crentes em Jesus Cristo, não sobre um prédio ou um lugar, uma placa. Aleluia, santo é o Senhor. E quando ele diz que nossos corpos são os templos do Espírito Santo, ele enfatiza que o próprio Deus habita em nós, não em um lugar físico. Portanto, devemos entender que a igreja não é um lugar, aleluia, mas sim as pessoas que se reúnem para adorar e servir a Deus. Não importa se a reunião acontece em um vídeo na internet, não importa se é numa sala, não importa se seja no campo, não importa onde quer que seja, aleluia, santo é o Senhor, ou no ar livre. É importante a comunhão e a adoração sejam feitas em espírito e em verdade. Devemos abandonar a ideia de que um lugar é mais sagrado do que o outro e perceber que Deus está presente em qualquer lugar onde dois ou mais estão reunidos em meu nome. Aleluia, o verdadeiro templo de Deus somos nós, e não é feito por mãos humanas, mas sim pelo poder do Espírito Santo agindo em nossos corações, em nossas vidas. Compreender que a igreja não é um lugar físico, mas sim um povo vivo, é essencial para que sejamos livres das amarras legalistas e religiosas que ainda existem em nossas mentes. Devemos nos lembrar de que em Cristo não há diferença entre santuário e que a presença de Deus
Deus está conosco onde quer que nós estejamos, pois nós somos o templo do Espírito Santo. Sendo assim, é importante que estejamos sempre alertas e conscientes de nossa posição em Cristo, buscando renovar a nossa mente e não nos deixamos levar por conceitos equivocados. É fundamental que a nossa confissão esteja alinhada com a verdade, aleluia, com a verdadeira natureza da igreja, afirmando que nós unidos, aleluia, santo é o Senhor, aos demais irmãos, em Cristo somos a igreja, aleluia, e não um templo feito por mão de homens, aleluia, santo é o Senhor. Portanto, não cabe, aleluia, a cada um de nós lutar contra a mentalidade legalista e tradicional. Cabe a cada um de nós lutar contra essa mentalidade legalista e tradicional que ainda existe em muitas denominações e tradições religiosas, afirmando sempre a verdade bíblica acerca da natureza da igreja. De fato, estar na graça de Deus é uma posição que vai muito além do tempo cronológico em que vivemos. É uma posição espiritual que só é alcançada quando somos iluminados pelo Espírito Santo e compreendemos a verdadeira obra realizada por Cristo na cruz. Ser uma congregação da graça não significa necessariamente que seus membros estejam de fato debaixo de doutrina de graça de Deus. É preciso entender que a graça de Deus é muito mais do que um tema teológico. Ela é a própria manifestação do amor de Deus em nossas vidas. A graça é o poder divino, aleluia, que nos capacita a viver uma vida de santidade, de obediência a Deus. Ela nos liberta do domínio do pecado, nos capacita a vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Não se trata apenas de sermos perdoados pelos nossos pecados, mas de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo e nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, estar debaixo da graça de Deus é viver uma nova vida, é viver uma nova dimensão espiritual, onde nós não somos mais escravos do pecado, mas sim filhos e filhas de Deus, livres para amá-lo, para servi-lo de todo o coração. É uma posição que não pode ser conquistada por nossas próprias obras ou méritos, mas que é concedida gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo. A carta aos Gálatas apresenta claramente a realidade de que estar em graça não é apenas uma questão cronológica, mas de posição. Paulo se dirigiu aos Gálatas, chamando-os de insensatos, uma vez que estavam se submetendo às obras da lei e o legalismo dos homens, e se afastando da graça de Deus, mesmo estando depois da cruz e sob os efeitos da obra de Cristo. Os Gálatas estavam dizendo: não há graça, e os seus benefícios ao se justificarem pela lei. Desta forma, Paulo afirmou que eles estavam decaídos da graça de Deus. Essa mensagem, esta passagem da carta aos Gálatas nos mostra que é possível estar em um ambiente cristão e ainda assim estar distante da graça de Deus, se submetendo ao legalismo, a tradições humanas. É importante compreendermos que estar em graça não é apenas uma questão de estar no período pós-cruz, mas sim de estar em uma posição de aceitação, de confiança na obra redentora de Cristo. Infelizmente, a falta de compreensão sobre a graça tem levado muitos cristãos a viverem uma vida espiritual frustrada,
estrada e sem poder, ao invés de desfrutarem da plenitude da vida em Cristo, eles se esforçam em vão para alcançar aquilo que lhe já foi dado gratuitamente pela graça de Deus. Paulo exorta em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É importante lembrar que a graça de Deus não é uma licença para pecar, mas sim um poderoso meio de libertação do pecado, como disse Paulo em Romanos capítulo 6, verso 14, pois o pecado não terá domínio sobre vós.